Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Nós vamos falar sobre o batismo de João, o batismo de Jesus, o nosso batismo e a evidência do batismo. Lucas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6, primeiramente, o batismo de João. Diz assim: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras da profecia do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Bem, primeiro a gente vai entender o seguinte: que palavra foi essa que veio a João no deserto? Alguém já falou alguma vez que João recebeu uma palavra? Geralmente, quando a gente lê no Antigo Testamento os profetas, veio a palavra ao profeta Isaías, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. E aí ele começa a dizer aquilo que Deus disse, não é assim? Ageu recebeu uma palavra e o que ele faz? Ele fala aquilo que Deus disse. Aqui, nós vemos essa informação no versículo 2, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. A palavra veio a João, mas qual era a palavra que João recebeu? Porque na continuação da leitura não está escrito, então disse João conforme disse o Senhor. Não, nós precisamos entender o que está escrito. No versículo 3 diz assim: e percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de... Qual era a palavra que veio a João? Arrependimento. Qual era o batismo de João? O batismo de arrependimento. Só para a gente poder entender o que João pregava. João não pregava nada mirabolante. João pregava arrependimento. Aquele que roubou, não roube mais. Aquele que furtou, não furte mais. Aquele que diz palavras torpes, não diga mais. Contente-se com seu soldo, salário. Então, João pregava e falava desta forma. E em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 4, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, qual era a mensagem de João? Arrependei-vos. Por quê? Porque virá alguém superior a mim. Qual era o batismo de João? O batismo de João era dizer: arrependam-se. E quando as pessoas vinham, elas vinham confessando os seus pecados. Aquele que roubou dizia: eu roubei. E aí João dizia para eles, eu batizo em nome de Deus, e pum, na água, porque ele não conhecia o Cristo. Ele não sabia quem, aliás, ele entendia que o Cristo viria, tinha noção de quem ele era, porque quando Jesus passou, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas isso foi firmando muito mais no coração de João quando Jesus foi operando e fazendo sinais. Mas só para a gente poder entender, então o batismo de João é o batismo que nós fazemos, batismo nas águas. O que quer dizer batismo? Imersão, sepultamento. A pessoa morre
para o seu pecado e nasce uma nova pessoa. Ele morre para o mundo para viver para Deus. Ele deixa o seu erro para viver o que é certo. Ele deixa a injustiça para viver a justiça. Isso é o batismo, é o sinal que é dado à pessoa de dizer para as outras pessoas que eu não sou mais aquela pessoa de antes. Entendem isso? Estamos pregando aqui o evangelho de arrependimento. Quero ser batizado. Quer ser batizado, arrependa dos seus pecados. Aí nós vamos lá e batizamos na água. A pessoa está dizendo para as outras pessoas que ela não vai mais andar como andava antes. Ela está dizendo que ela vai largar o seu pecado e vai viver agora para Deus, para viver para Deus. Ok? Dali como ela vai levantar é um problema dela. Não é um problema do pastor. Porque a informação foi dada. As coisas que deveriam ser faladas foram faladas. Porque a ideia hoje do mundo é que o batismo salva a pessoa. O batismo não salva as pessoas. Se você foi batizado achando que você recebeu salvação, sinto muito em te dizer que você não recebeu salvação por causa do batismo. O que João estava fazendo era anunciando e apontando quem viria. Olha o batismo de Jesus agora. Vamos lá, volta para Lucas. Olha o que João disse, apontando agora para o batismo de Jesus. Lucas, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 15 ao versículo 17. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água. Olha o que está escrito agora. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com... Então, o primeiro batismo era para apontar o verdadeiro batismo daquele que viria. João simplesmente apontou. João era profeta. O que os profetas faziam no passado? Apontar. Eles apontavam o erro e mostravam o que os homens deveriam fazer. Rei, você está em pecado, volte-se para Deus. Porque virá um dia aquele que há de julgar a todos, aquele que há de salvar a todos. Eles sempre condenavam, apontavam o erro e mostravam aquele que viria. Esse era o profeta. O último profeta, João, recebeu de Deus a incumbência de apontar o Cristo. Então o que ele fazia? Batizava com água, mas mostrando aquele que viria. Então o batismo de João era para representar que aquele que se arrependia ia morrer para os seus pecados, para viver uma nova vida. E quando Jesus viesse, o Messias, agora eles seriam batizados não mais no exterior, mas agora no interior. Entendem bem isso? Vamos ver algumas passagens, porque esse batismo de Jesus nos faz nova criatura. Vocês vão ver em alguns versículos, não vai estar escrito a palavra batismo. Então, quando Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo, nós recebemos um novo nome, nós somos uma nova criação. Vocês lembram de Nicodemos? História extraordinária. Nicodemos era um mestre em Israel e ele foi ter com Jesus. E Jesus diz para ele: é necessário vos nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser uma nova criatura, ter um novo nascimento. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Versículo 17, perdão. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João apontou e Jesus veio e executou. João disse: morram para o mundo, morram para os seus pecados. Jesus veio e limpou, lavou, não mais por fora, agora por dentro. Abre comigo aí alguns textos. Lucas capítulo 24,
versículo 49. O novo nascimento é dessa forma, olha só. Após a ressurreição de Cristo, Jesus diz assim, após a sua ressurreição: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus estava falando que que o Espírito Santo viria. E nós vamos ler em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo de Jesus faz com que a nova pessoa haja de conformidade a Cristo. O batismo de João não faz com que a pessoa mude. O batismo de João aponta, porque João era profeta e estava apontando, ok? Jesus veio, e aí agora aqueles que creem são batizados com o Espírito. Pastor, batismo não é falar em línguas? Calma que a gente vai chegar lá, não tem nada a ver com falar em línguas. Dons e frutos. Se alguém pensa de outra forma, não tem problema, mas a Bíblia não me dá base para isso, tá bom? Batismo é selo, batismo é penhor, garantia, batismo é nova criação, é um novo ser, morre para o mundo para viver para Deus. E a gente vai ver isso porque a Bíblia fala sobre isso. Olha só, João capítulo 16, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Versículo 13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, o profeta que apontou já não existe mais. João já não precisa apontar, porque quando Jesus vem e batiza, agora as profecias, a palavra, a verdade está em nós. E o Espírito que está em nós agora aponta para o caminho que devemos andar, porque agora ele vive em nós. Então, batismo é nova criação. Batismo é o Espírito que é derramado sobre aqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 8. Eu estou lendo esses versículos, ele não está falando de batismo, mas a importância do batismo de Jesus, correto? João diz que viria aquele que batizaria com o Espírito, porque João batiza com água. Então o Espírito foi enviado, o Espírito veio a nós. E agora o que o Espírito está fazendo em nós? Está mudando as nossas vidas, está direcionando as nossas vidas. Ok? Jesus já nos batizou. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor das suas vidas, Jesus está em nós. E agora ele direciona, ele mostra como devemos caminhar, de que maneira devemos andar. Ele é o nosso Consolador. Quando vem aquelas palavras estranhas, né, no nosso coração, ou quando a gente ouve alguma mensagem esquisita, ou quando a gente vê o mundo de cabeça para baixo, o Espírito que está em nós, o que ele faz? Ele faz exatamente como está escrito aqui no versículo, no versículo 13. Diz assim, mas dirá, lá no finalzinho, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Consolador, ele faz lembrar aquilo que já foi escrito para que a gente possa caminhar nesta unção, nesta vontade do Senhor, ok? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito que nós recebemos, o batismo de Jesus. Sereis batizados com Espírito Santo. Então o Espírito veio sobre as nossas vidas. Ok? Agora o versículo 7 ao 11 diz assim, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é
que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, esse Espírito com letra maiúscula é o nosso Espírito, né? O Espírito do ser humano, corpo, alma e Espírito. Mas o Espírito vive por causa da justiça, versículo 11. E se o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, aquele que foi prometido, o nosso batismo, que Jesus nos batizou com o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Deus ressuscitou Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, a função do Espírito é trazer vida àquele que está morto. É trazer vida à carne que está morta. O símbolo de João é: morram para o mundo e vivam para Deus. Aceitei a Cristo, vi o Cristo e encontrei o Messias. Morri de fato, porque agora o Espírito dele habita em mim. O Espírito dele agora me conduz, o Espírito dele agora matou a minha carne. Não posso mais andar nas minhas próprias vontades, tenho que andar segundo o Espírito de Deus. Esse é o batismo de Jesus. O outro é o batismo de João. Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? São os dons e o fruto. Dons e fruto. Como que eu sei, pastor, se eu fui batizado com o Espírito Santo? Ah, porque falei em línguas. Não, gente. O dom de língua é o menor dom. Deixa eu contar um negócio para vocês. Cornélio. Cornélio era um romano. E até o momento em que o Espírito encheu a igreja, estava sobre a igreja, eles achavam que só os judeus receberiam o Espírito Santo. Eles não acreditavam que os gentios iam receber o Espírito Santo. Então, quando eles começaram a pregar o Evangelho, o Senhor se revela a Pedro, mostrando que Pedro deveria fazer uma atitude de que ele, como judeu, nunca faria, que era comer carnes imundas. O judeu tem uma seleção de carnes, né, para comer, aquele negócio todo. E aí, numa visão, Pedro vê um lençol descendo com carnes que ele não, com animais que ele não poderia comer. E ele ouve a voz dizendo: mata e come. Por 3 vezes ele viu: mata e come. E aí Pedro todas as vezes dizia: mas Senhor, eu não posso comer, é imundo. E aí Cornélio, Deus atentando para Cornélio, olhando para Cornélio, vendo as esmolas que Cornélio fazia, resolveu no seu coração, que isso é quem Deus quem faz, de salvá-lo. E aí manda, numa visão, chamar a Pedro em Jope. Pedro vai a Cornélio e eles se unem. E Pedro começa a falar de Jesus Cristo. E o que acontece? Quando Pedro está falando de Jesus Cristo, o Espírito vem sobre eles. E não só vem sobre eles, como diz a Escritura, como eles começam a profetizar e a falar em línguas. Evidência de que eles foram batizados. E quem estava em volta, que vieram com Pedro, os judeus que vieram com Pedro, que eram convertidos, eles olharam e ficaram admirados. Nossa, como que esses gentios também receberam o Espírito Santo? Se eles não profetizassem e não falassem línguas, esses judeus iriam acreditar que eles foram salvos? Não! Então tinha que acontecer para evidenciar um fato importante, que o Espírito de Deus também foi derramado sobre os gentios e não só sobre os judeus. É fácil a gente entender isso. Não é uma coisa só que acontece quando a pessoa quer ser cheia do Espírito e começa a falar em línguas. É uma evidência de algo que era para mostrar que não era só para um grupo. Entende isso? Vamos dizer aqui que a gente fosse, Jesus viesse no nosso meio e nós fôssemos judeus. E aí a gente, olhando para a Escritura, a gente começava a achar que Jesus Cristo era só para a gente. E aí Jesus vai embora e manda o seu Espírito sobre nós. Caramba, nós somos o povo mais gostoso da face da terra. Porque além de recebermos o Messias, ele ainda nos deu o dom maior. Aí nós fôssemos para outro lugar, Deus mandasse a gente para outro lugar,
e esse Espírito que está em nós fosse para aqueles camaradas lá que a gente achava que eles não pudessem receber. Todo tipo de gente que a gente dizia assim, idólatras, e todo tipo de gente assim que vocês podem imaginar, assim, né? Vai imaginando na cabeça de vocês, né? Porque os judeus se achavam mais importantes que eles. Imagina, a gente ia acreditar que aquela pessoa também poderia receber? Não, mas aí qual seria a evidência? Eles teriam que manifestar o Espírito na vida deles. Para quê? Para que aqueles que estavam junto pudessem acreditar. Como que as pessoas acreditavam que Jesus era o Messias? Através dos milagres. Lembra de João? Vamos lembrar de Jesus e João de novo. João fica na dúvida, né? Porque todo ser humano fica na dúvida, crente ou não crente. Chega um momento que a gente fica na dúvida. Pergunta lá para Jesus se é ele mesmo quem a gente esperava ou a gente ainda tem que esperar um outro. João perguntando, o profeta de Deus. Aí, Jesus diz para João, Jesus diz para os discípulos de João, vai e diz para João que os cegos vêm, que os coxos andam, os paralíticos andam, que os oprimidos, eu falei duas coisas parecidas, que os oprimidos e demoniados são sarados. E aí mostra para João a evidência de que ele era o Messias. E aí João, é mesmo, esse é o Filho de Deus. Entendeu? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 7. Que as pessoas vão falar, não, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí algumas pessoas sofrem, né, porque querem falar em línguas, e aí ficam enrolando a língua, falando aleluia, 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 para ver se a língua vem, e alguns não vêm, aí alguns copiam a língua do outro, aí faz uma confusão danada para achar que tem que ser batizado. Falar em línguas não é evidência de que tem Espírito Santo. Muitos ainda copiam. A evidência do Espírito Santo não é só dom, também é fruto, é produzir frutos dignos de arrependimento. E acompanhando isso, dons e os frutos, e o fruto que é do Espírito. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler do 1 ao 7. Olha assim, olha só o que Paulo diz aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É o que acontece, as pessoas se tornam ignorantes. O que acontecia lá em Coríntios é exatamente isso, as pessoas começaram a receber dons e começaram a se achar mais importantes. E aí ele fala, não sejam ignorantes, vós bem sabeis que eres gentios. Olha o que ele diz, vocês nem povo de Deus vocês eram, levado aos ídolos mudos conforme eres guiados, vocês nem sabiam quem era o Senhor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, a evidência de Deus presente, diz, Jesus é maldito, anátema é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. O que Paulo está dizendo, que aquele que tem Deus, conhece a Deus, e aí pode dizer que Jesus é Senhor. Porque aquele que não tem Deus, mesmo que diga, pelo amor de Deus, Jesus salva, Jesus cura, ele fala em vão, porque o Espírito não está nele. Então, nós recebemos o Espírito Santo para evidenciarmos e dizermos que Jesus é Senhor. Isso é evidência do Espírito Santo. Se você um dia tiver dúvida, qual é a mensagem que sai da sua boca? Jesus é Senhor? Você conhece os seus pecados? Isso é parte da evidência do Espírito Santo na sua vida. Se você diz, eu não tenho um pecado, ou eu cometia um pecado e agora eu não cometo mais, alguma coisa de errado tem. Se você diz que Jesus não é Deus, alguma coisa de errado tem. Porque o Espírito revela que Jesus é Senhor, ok? E aí diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade, as pessoas acham que é só falar em língua. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e algumas traduções, proveitoso.
O Espírito só manifesta para aquilo que é proveitoso, para dizer e proclamar o nome de Jesus, somente. Se existe um dom que alguém recebeu e foi para a glória sua, recebeu de algum outro lugar, não foi do Espírito de Deus. O Espírito de Deus acessa o coração da pessoa porque ele está dentro, selou, para manifestar Cristo e ele somente. Jesus está sempre no centro, porque foi o que a gente leu em João, não foi isso? Para que o Espírito veio? Para quê? Para falar de mim. Jesus disse, ele vai falar de mim, vai fazer vocês lembrar. É essa a evidência do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto. Vamos ler do versículo 16 e depois nós vamos ler do 22 ao 24. Versículo 16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia está dizendo assim, vou traduzir para o nosso coração. Se você recebeu a Jesus, o Espírito de Deus está em você, não ande segundo a sua vontade, ande segundo o Espírito que está em você. Ok? No versículo 22 em diante diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ok? Então, o que a Bíblia nos declara é o seguinte, que o fruto, não são os frutos do Espírito, está no Espírito, não está na sua carne. O amor que você sente é falho. A paixão que você sente é falha. O desejo de ajudar alguém é falho. Qualquer outra coisa que vem do ser humano é falho. Mas no Espírito, que é completo, por isso que ele fala o fruto. E antigamente a gente tinha mania de falar os frutos. Um fruto do amor, um fruto da longanimidade. Não, o Espírito não é repartido, o Espírito é um só. É o fruto. Quando você pega uma laranja, aí você fala, mas tem gomos, mas é o mesmo gomo, tem as mesmas proteínas, tem as mesmas substâncias para alimentar a pessoa. Não é assim? Você pega uma maçã, tem lá as suas propriedades, tem lá vitamina C, D, E, F, G, H, eu não sei quais são as vitaminas que tem numa maçã, mas ela é uma maçã porque ela tem aquelas vitaminas. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é o Espírito Santo porque ele é amor, ele é longanimidade, ele é mansidão, ele é domínio próprio, ele é. É ele quem conduz a igreja a manifestar o fruto de Deus. Não é a igreja que se conduz a manifestar, é o Espírito. Por isso que o versículo 16 diz, andai em Espírito. Não é andai tentando, pedindo ajuda ao Espírito, é andai no Espírito. Morra para o mundo, batismo, morra para o mundo, viva para Deus. Isso é batismo. O fruto tem que vir dele, tem que ser o fruto dele, não o seu. A manifestação tem que ser dele, não a sua. Porque a gente manifesta às vezes um amor que é precário. Nós fazemos isso com os nossos filhos, nós fazemos isso no nosso trabalho. Às vezes a gente ajuda por piedade, não por amor. Às vezes a pessoa precisa de correção, mas a gente fica com tanto medo de falar, de demonstrar o verdadeiro amor, e aí a gente acaba prejudicando. Deus não, o amor de Deus é perfeito, é justo. Está errado, está errado. Está certo, está certo. E eu corrijo o filho que amo. E eu corrijo, e eu moo, e depois eu construo de novo e edifico. Porque eu amo. Nós não amamos, nós não sabemos o que é o amor. Então, quando Deus habita em nós, quem tem que manifestar é Ele, não somos nós. Esse é o verdadeiro batismo, ok? Então, nós entendemos que o batismo de João foi para apontar o Cristo. Nós entendemos que o batismo de Jesus é o batismo agora que nos leva à salvação, que nos faz compreender os nossos erros. E a evidência do batismo tem dons, tem fruto. Sem fruto, não se pode conhecer a árvore. Pode conhecer a árvore? Então a igreja é necessário que a igreja manifeste o fruto de Deus. E o dom
de Deus, que a gente não sabe às vezes qual é. Hoje em dia é difícil a gente discernir os dons espirituais, porque foi tão castigada a igreja de dizer que dom espiritual é falar em línguas, e a Bíblia diz que dom em língua é o menor dom que tem, e diz mais que aquele que fala em língua fique quieto na igreja, e a gente demora a entender isso. A Bíblia não fala que é para ficar quieto na igreja. Por que eu estou falando em língua na igreja? Vou falar em casa. Se não tiver intérprete, eu não falo. Está escrito, não fui eu que inventei essa regra, não foi o Senhor que disse. Mas a gente acha que é a manifestação total. Aí quando o cara fala em língua, é porque ele está cheio do Espírito Santo. Não! Não é verdade. O cara está cheio do Espírito Santo quando ele é justo, quando ele paga suas contas, quando ele ama a sua esposa, quando ele deixa alguma coisa de lado, dá a outra face, dá a capa. Essa é a manifestação de Deus. É a hora que a gente apanha para que Deus seja evidenciado. É isso. Você imagina Paulo. Quantas surras Paulo tomou? Quantas e quantas, por amor do nome de Jesus. Se ele não tivesse o Espírito Santo, ele já tinha corrido há muito tempo. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, o que a gente tinha feito? Corrido há muito tempo. Para que a gente vai ficar apanhando o tempo todo e alguém acusando a gente o tempo todo? Para quê? Mas quando nós temos esse batismo, que é o batismo de Jesus, o batismo do Espírito, ele produz em nós essa vontade de manifestarmos a glória e o reino dele, somente dele, ok? 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Olha o apóstolo Paulo dizendo, ele podia estar falando assim: caramba, eu batizei multidões, eu batizei centenas e centenas de pessoas, né? E eu vejo às vezes assim: eu fui batizado na igreja tal com o apóstolo fulano, com o apóstolo cicrano. Quem me batizou foi aquele homem cheio de poder. Olha o que Paulo está dizendo: por acaso Cristo foi dividido? Alguém recebeu o batismo em nome de Eduardo eu batizo. Nós fomos batizados em nome de Jesus. O batismo, nosso batismo não o que recebemos, mas o que damos é para apontar ele. Qual foi o batismo de João? É igual ao nosso. João batizava: arrependam-se. E o que nós falamos para as pessoas? Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. O mesmo batismo de João. Quando as pessoas vêm na igreja, nós temos que falar para elas: arrependam-se dos seus pecados, mudem as suas vidas, mudem a direção, creiam em Jesus Cristo. Você quer ser batizado? Tibum. Mas e aí? O Espírito habita em você? Foi batizado em Cristo? Porque se foi batizado em mim, resolveu alguma coisa? E as pessoas lá em Corinto estavam fazendo a mesma coisa. Foi Apolo que me batizou. Então as pessoas começaram a dividir: eu prefiro esse, eu prefiro aquele, porque eu fui batizado por Apolo. Não, mas eu fui batizado pelo apóstolo Paulo. Não, mas eu fui batizado por Cefas, né? Pedro. Então, essa divisão não pode haver. O interesse de saber não é quem jogou água ou me derramou na piscina. O interesse é em saber se o Espírito de Deus habita em mim. Se o batismo de Cristo me alcançou. É esse o interesse que nós devemos ter. Porque se alguém nesse lugar foi batizado, e olhando para a câmera, né? Foi batizado, mas não recebeu o Espírito Santo, continua em condenação.
É o que a Bíblia só tomou banho. E se tomou banho, né? Porque às vezes, dependendo do lugar, continua sujo. E mais sujo ainda porque fez daquela ação como se fosse um ato igual a Igreja Católica faz, né? Para não morrer pagão. E isso não pode, isso não existe. É um ritual para apontar, é um ritual para dizer, sou nova criatura. Cristo habita em mim. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas falam assim, viu? Tem que ser batizado. Não é ser batizado, é crer. A resposta é crer. A pessoa não lê o texto e o contexto da situação. Então, o crer em Jesus, o acreditar nele é entender que ele é o Salvador. E ele, por misericórdia, derrama a sua graça, que é o seu Espírito, em nossas vidas. E aí somos selados, batizados para a salvação. E não só para a salvação, mas para dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? Não fazermos as coisas que fazíamos antes. Ou se der aquela coceira, aquela vontade de fazer, dizer, não, eu morri para o mundo e vivo para Deus. Deus, conduz a minha vida, porque o teu Espírito habita em mim. Lucas capítulo 3. Vamos lá, vamos ler a partir do 16. Diz assim, ó. Eu vou ler até o 18. Diz assim, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora presta atenção. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Olha só o que está escrito, ele está falando com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui, a gente entende que é o fogo que vai consumir a palha. O que isso quer dizer? Que Jesus não batiza só para salvação, também sela para condenação. Um é ajuntado no celeiro e o outro é lançado aonde? No fogo. Um porque creu e o outro porque não creu. Ok? Só para a gente poder entender, porque algumas pessoas dizem que esse fogo é o fogo do Espírito. Eu sei que o Espírito traz fogo, porque o Espírito consome o mal. E isso aconteceu com as nossas vidas. É como se ele estivesse purificando as nossas vidas. O fogo para condenação e o Espírito para salvação. Esse fogo aqui é o fogo da condenação. É o dia que o Senhor virá e vai queimar todo o mal. Mas o Espírito que habita em nós não permitirá que esse fogo da ira nos alcance. Por quê? Porque fomos selados, fomos batizados, somos nova criação. E quando vocês leem esse texto aqui, falam assim, nossa, eu quero esse fogo. Calma aí, esse fogo eu não quero. Tá bom? O Espírito vem com fogo, mas é para purificar. Esse fogo é para queimar a palha. Trigo no celeiro, palha no fogo. Ok?